Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você é bom em matemática? Meu filho estava fazendo um quiz no YouTube. Tem um youtuber que faz aí uns quiz com assuntos de matemática, ele gosta de matemática e ele costuma fazer aí esses quiz, né? Quiz é o nome de um jogo, né, de questionários, que é aí uma avaliação de conhecimento de um determinado assunto, né? E ele gosta muito quando é os de matemática, meu filho. E aí ele pegou lá uma equação e ficou olhando para aquela equação, ele me chamou e perguntou: mas qual é o valor de x? O assunto estava para muito além da série que ele cursa, né? Mas ele é curioso e gosta de matemática, ele ficou olhando, né, para aquela pergunta, né, para aquela questão. E olhando para tudo aquilo, ele me perguntou qual era o valor do x. Eu disse: meu filho, isso aí a gente vai ter que estudar ainda bem mais, né? Para conseguir acertar, para conseguir resolver aí essa equação. Equação aí é uma igualdade, né, entre duas expressões matemáticas, né? Então você pode definir uma equação assim, né, que é uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas, não é? Além disso, a equação ela vai possuir aí uma ou mais incógnitas, que são valores desconhecidos. E geralmente esses valores são expressados aí por letras, né? X, Y, Z. Mas aí eu fiquei olhando e fiquei pensando exatamente no valor do X. Se você atribuir um valor errado para o X, a sua equação vai dar errado. Não vai haver aí igualdade entre aquelas duas expressões, porque você precisa descobrir esses valores desconhecidos. Paulo está falando aí aos Colossenses, a gente tem estudado os Colossenses, e na carta, Paulo vai indicar para aqueles irmãos que as falsas práticas dos colossenses estavam impedindo que eles tivessem o entendimento correto das questões celestiais. As falsas práticas deles, dos colossenses, estavam impedindo. Eles não estavam conseguindo ter um entendimento correto das coisas celestiais. Eles estavam dando aí um valor errado para X. E eles precisavam entender, saber o valor correto das coisas celestiais. Será que você tem visto, tem entendido aí o valor correto das coisas celestiais? Será que você tem conseguido ver isso?
Será que você não tem dado aí um valor errado, um entendimento errado? Acompanha comigo. Nós vamos estar fazendo aí a leitura de Colossenses capítulo 3. Nós vamos estar lendo do 1 ao 17, que nos diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre. Porém Cristo é tudo, em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou. Assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Eu li os 17 primeiros versos, do capítulo 3 de Colossenses. Paulo está aqui apelando para aqueles irmãos para que haja maturidade, para que haja crescimento espiritual. E de onde vem aí essa maturidade? De onde resulta aí esse crescimento? Resulta da união deles com o Senhor. Resulta da comunhão deles com o Senhor. Ele começa afirmando, portanto, ele começa dizendo, olha, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, peraí,
Vocês foram ressuscitados com Cristo? Se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês precisam buscar as coisas que são do alto. Qual é a condição? Vocês precisam ter ressuscitados com Cristo. Isso é real na vida de vocês? Vocês de fato foram ressuscitados com Cristo? Busquem as coisas que são lá do alto. Quais são aí as características das pessoas que estão vivendo aí essa nova vida, que estão em união, que estão em comunhão com Cristo? O verso 3 vai dizer: vocês morreram, vocês foram ressuscitados, vocês estão em comunhão com Ele que está lá nos céus. Se vocês morreram para o pecado, para este mundo e ressuscitaram com Cristo, vocês precisam ter características que mostrem, que estejam demonstrando isso na vida de vocês. Vocês precisam reavaliar a vida, ressignificar a vida. Aonde está o seu Senhor? Está no alto. Então busquem as coisas que são de lá, que são do alto. As coisas lá do alto devem ser buscadas, porque Cristo está lá. Mas essa busca não é um ato passivo, e sim um ato ativo. Vocês precisam ocupar todo o ser de vocês com essa nova realidade. Busquem. Ele vai dizer no verso 1 e no verso 2. Pensai nas coisas que são lá do alto. Você precisa buscar e manter um pensamento firme nas coisas que são lá do alto. Você não pode dar brechas, você não pode deixar espaços vazios. Existem aí pessoas, os falsos mestres que também estão ensinando, que também estão dizendo que é necessário buscar coisas do alto. Mas lembra do valor do X? Que precisa ser um valor correto para que a equação dê certo. Vocês precisam ter um entendimento correto das coisas que são celestiais. Vocês precisam, de fato, estar debaixo do senhorio de Cristo. E aí vão conseguir colocar a mente, o pensamento, a vida de vocês por inteiro nas coisas que são do alto. Não nas coisas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Existe aí uma realidade,
Existem implicações dessa nova vida que ainda não são plenamente conhecidas, reveladas. Mas você pode ficar seguro. Porque essa nova vida, ela está guardada com Cristo, seu Senhor. Mas essa nova vida, esse ressuscitar em Cristo, essa nova vida que está nascendo, crescendo, amadurecendo, ela importa na morte da velha vida, do velho homem. As inclinações da carne, as inclinações para o pecado, que pertencem a essa antiga natureza, elas precisam ser retiradas. E aí no verso 5, a gente vai ver vários imperativos, várias ordens aqui, e ele começa aí no verso 5 fazendo a primeira delas. É uma ordem, fazer morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer. Não é aqui uma opção. Não é aqui algo que você possa escolher se vai ou não fazer. O apóstolo está dizendo aí que é necessário, é imperioso fazer aí uma quebra com o estilo de vida anterior. Porque essa vida anterior, ela não é compatível com a nova vida em Cristo. E aí ele vai listar, não é? no verso 5, ele vai listar aí alguns pecados. 4 deles estão ligados aí à natureza sexual. E ele acrescenta aí a avareza, né? E vai associá-la à idolatria. Ele vai dizer, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno. Você precisa despojar do corpo. Você precisa aí se despir do velho homem e das suas práticas. A velha natureza precisa morrer. E morrer implica que tudo aquilo que é relacionado a ela deve ser sepultado também. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. Em outras versões, ganância, que é idolatria. Essa capa, essa veste aí da antiga natureza, ela precisa ser retirada de vocês. Vocês precisam se despojar disso. E ele continua dizendo, olha, por essas coisas é que vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência. Mas vocês não são. Vocês são filhos obedientes. Domingo eu pregava no culto e eu falei acerca da desobediência e uma criança pequena ainda que estava no culto, Manuela, eu falei da desobediência e da cadeira ela gritou: a desobediência dói. E é verdade. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você precisa ser obediente ao Senhor. A obediência que você vai dar ao seu Senhor é em gratidão por saber tudo aquilo que Ele fez por você, pela obra que Ele fez, pela obra de redenção, pelo amor derramado. Você não é obediente para receber a salvação, você foi salvo. E agora você escolhe viver uma vida obediente. Eu falei domingo passado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E aí o texto lá de Filipenses vai continuar dizendo que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A nossa obediência ao nosso Senhor, porque nós não somos filhos da desobediência. Não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque Cristo fez uma obra e nós morremos com Ele. E com Ele também ressuscitamos. E ressuscitamos para uma nova vida. Nós andávamos assim em outro tempo. Nós vivíamos nessas práticas em outro tempo, mas não agora. E olha só o que ele continua dizendo. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Às vezes você ouve crentes falando e você se envergonha do linguajar, do proceder. Maldosos, iracundos, maledicentes. Isso é coisa do velho homem, da velha natureza. Tire essa capa, tire essa veste. Não mentais uns aos outros. Vocês já se despiram do velho homem? Como é que vocês estão mentindo? Você sabe que o pai é mentira, né? O apóstolo João vai nos dizer que Satanás é o pai da mentira. Não mintais uns aos outros. Há pessoas que mentem. Mentem tanto que passou a ser verdade na boca. A mentira não é coisa de Deus. Os filhos de Deus andam na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o nosso Senhor. E como é que na nossa boca pode haver mentira? O pai da mentira é Satanás.
E nós não somos filhos dele, somos filhos do Senhor. Somos servos de Jesus Cristo. Não mintais uns aos outros. Mas Paulo vai dizer para eles que pensar nas coisas que são lá de cima não importa tão somente se despir dessas coisas, das coisas da velha natureza, mas implica também em vestir novas vestes, em ter um procedimento novo. E ter um procedimento novo. Nessa nova vida que vocês estão vivendo, que vocês abraçaram, nessa nova vida que vocês estão tendo a oportunidade de viver após serem ressuscitados com Cristo, morreu para o pecado e ressuscitou com Cristo, nessa nova vida não há grego nem judeu. Não há circuncisão nem incircuncisão, não há bárbaro, cita, escravo, livre, porque Cristo é tudo em todos. Não há superiores. Diante de Deus, todos vocês são iguais. Todos os homens foram encerrados debaixo do pecado e para todos os homens só Cristo pode retirá-los dessa condição de pecadores. Não há bárbaro nem cita. Os gregos, né, eles tinham aquela visão de que quem não falasse grego era um analfabeto, não era civilizado, por isso bárbaros. Não é? E esse cita aí era uma classe de escravos extremamente brutais, desprezíveis. Não há escravo, nem livres. Vocês não podem aí fazer dentro da igreja distinções baseados aí nessa posição social, nas classes. Isso não existe. Há um Senhor e todos vocês estão debaixo do senhorio de Cristo. Não pode haver separações. Cristo é tudo. Cristo é tudo. E aí ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha o que vocês vão trazer para a vida. O que vocês vão trazer aí para vestir? Como será aí a vossa vestimenta? Nós precisamos ser a semelhança do nosso Senhor. Precisamos aí nos revestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós precisamos aí suportar uns aos outros. Nós precisamos perdoar. E qual é o nosso exemplo? O Senhor que perdoou vocês. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Nós precisamos aí desfrutar da paz de Cristo. Sabe essa paz? Nós estávamos em guerra com Deus, Ele veio, fez essa obra, nos reconciliou.
e agora nós vivemos em paz. Vivemos em paz e devemos viver agradecidos. Nós precisamos que a palavra de Deus esteja nas nossas vidas. Precisamos aí ter uma disposição para sermos tolerantes, para suportarmos uns aos outros, para perdoar as queixas, para ter a paz e para disseminar essa paz e viver dando graças ao nosso Senhor. Tire a veste do velho homem. Jogue fora. Revista-se do novo homem que vive para glorificar a Deus. Deus abençoe você, que guarde sua vida. Grande abraço e até a próxima.